de alguma maneira, enfim, a identidade, os processos de identificação, eles são subordinados aos processos de diferenciação, né? Então, acho que para a gente começar uma conversa, acho enfim, acho que esse é um bom começo, né? A gente pensar que falar de transversalidade é falar desse lugar de passagem, desses processos de conversão entre um plano macropolítico, que é esse plano da representação, das identidades, esse plano sociológico, esse plano mais fenomenológico, né? E esse plano, esse outro plano, ou essas outras dimensões da realidade que se fazem enquanto vibratilidade, enquanto, né, intensidade, né? E aí você tem essa relação entre formas e forças, né? Você tem sempre essa dinâmica, né? E, então, acho que digamos que essa seria uma primeira definição, digamos, né? Uma primeira linha na concepção do Guattari acerca da transversalidade, né? Mas o que é interessante, né? Porque se você tem essa ideia, né, de que se trata justamente de pensar esses processos de passagem, que para ele justamente constituem a subjetivação, né? Quando você tem, enfim, né, o processo de subjetivação, ele diz respeito, ele é um movimento transversal, né? Em que você desfaz, para usar, Meirelles, que você trouxe, né? É esse processo de desfazimento desses rostos, dessas máscaras que nos são atribuídas nos processos de identificação, né? Nesses processos, enfim, que se fala, né, dos marcadores sociais da diferença, enfim, esses processos de identificação que passam por esse jogo de alteridade, dessa relação entre o eu e o outro, o branco e o negro, a mulher e o homem, né? Então, essa alteridade, dessa perspectiva mais estruturalista mesmo, né? Presa nessa dinâmica da identidade, né? A transversalidade diz respeito a como é que você escapa, né? Ou cria modos de fugir, de tensionar, de torcer, enfim, aí a gente poderia pensar os vários procedimentos, né? De diferentes conhecimentos, de diferentes práticas, né? Que fazem com que essas identificações e esses processos se desfaçam para abrir novas possibilidades de vida, né? Novas possibilidades justamente de se vir a ser, né? E, então, o que é interessante dessa concepção de transversalidade, desse conceito, na verdade, de transversalidade, né? Do Guattari, é que se trata de algo muito prático, né? Ele está falando mesmo da necessidade de uma intervenção para que o processo de criação, né, dessa possibilidade de singularização, desse vir a ser, dessa transformação, dessa diferenciação de nós mesmas, né, a diferenciação, né, para que a gente possa exercer esse direito de nos diferir de nós mesmas, né, a gente precisa muitas vezes lidar com os processos que bloqueiam esse processo de diferenciação, né? Então, para o Guattari, a transversalidade tem essa dimensão também clínica, né? De interferência, de lidar com esses bloqueios, de inventar maneiras de lidar com esses bloqueios, né? Inventar modos, né? E isso passa para ele sempre por uma avaliação ética, quer dizer, passa pela avaliação de situações muito concretas, né?
porque ele não vai dizer que, olha, diante do bloqueio desses processos vitais de diferenciação, em que eu exploro diferentes possibilidades de vida, né, não existe um conhecimento, enfim, né? Não existe um exemplo dado, né? Assim, olha, quem vai resolver isso é a psicanálise, quem vai resolver isso são as artes, quem vai resolver isso é a ciência, quem vai resolver isso é a filosofia. Não, né? O que é interessante para ele, da perspectiva que ele propõe, justamente porque se trata dessa abordagem relacional, é que se trata de se fazer esse diagnóstico ou essa sintomatologia, digamos, dessas situações em que você tem esse bloqueio dessa possibilidade de você se diferenciar de você mesma, né? E o que pode cumprir o papel analítico de desbloquear, né, esse processo de transformação, né?